Olá, como vai? Bem-vinda, bem-vindo. Estamos iniciando aqui novamente as nossas lives, que serão num novo formato. Nós faremos lives agora mensais, pelo menos uma fixa por mês, fora lives extras. Mas essas lives fixas serão: bom dia, Ângela, Etel, SM Carnio, bom dia, oi, Carol, tudo bem? Nós faremos uma live todas as últimas sextas-feiras de cada mês às 7 horas da manhã. Essa live será live fixa, fora outras que viremos a fazer também. E hoje o tema para iniciar o ano, na verdade, diz que o ano começa aqui no Brasil depois do Carnaval. Então estamos aqui começando o ano, bom ano para vocês. Espero que vocês tenham. Oi Marina, tudo bem? Espero que vocês tenham descansado ou tido um bom feriado, com todas essas, infelizmente, essas tragédias que nós acompanhamos também, infelizmente o que aconteceu aqui no litoral, mas enfim, vamos aí ajudando, vamos levando em frente, respeitando o destino de cada um e fazendo o possível para ajudar e não salvar. Então o tema de hoje, saúde sistêmica da mulher, saúde integral, é um tema que me interessa muito. Eu diria que nesses anos todos de atendimento, aí já quase 40 anos, atendendo pessoas diariamente, aquelas que se preocupam mais com a saúde, embora isso hoje venha até mudando um pouco, são as mulheres. As mulheres têm um olhar para a saúde maior do que os homens. Até quando vêm homens para se tratar, eles vêm porque as mulheres insistem, suas companheiras trazem, marcam, agendam as consultas, enfim. Então, às vezes até a gente se questiona por que será que a mulher tem esse olhar e o homem não tem tanto esse olhar para a saúde, Por várias razões. A mulher tem muitas funções, uma delas é ser mãe, Claro, nem todas as mulheres são mães, mas esse potencial de gerar a vida, esse potencial de carregar a vida dentro de si, sentir a vida se desenvolver, eu acredito que de alguma maneira, ou de várias maneiras, potencializa a vida na mulher, o sentir da vida, a conexão com a vida. Claro que quanto mais saudável uma mulher, mais ela consegue se conectar dessa maneira. E hoje o tema, eu vou procurar falar um pouco sobre isso, falar sobre esse tema, uma visão, quando eu falo em saúde integral, saúde sistêmica, saúde 360 graus, isso significa um olhar para as várias funções que a saúde tem. A gente pode falar em relação à mulher, ela é mulher, ela pode ser companheira, ela sempre é filha, ela eventualmente é mãe, ela é profissional, ela é amiga, ela é colaboradora em grupos também. Então são muitas funções que a mulher traz, muitas funções que ela vive, e no mundo de hoje, um mundo tão complexo, nós precisamos evidenciar esse equilíbrio em todas as funções. Ninguém vai ser perfeito em todas as funções que vive, mas claro que a gente deve procurar de uma maneira mais harmoniosa possível, de uma maneira mais integral, mais abrangente possível, estar equilibrado em todas essas funções. E você olha para isso, para as funções do feminino, para as funções da mulher, Qual função você acha que isso, inclusive, é para uma autoavaliação, qual função você acha que precisa investir mais, qual função que você dá muita atenção e deixa talvez outras de lado, é na função companheira, é na função mãe, é na função filha, função profissional, O que você acha? Coloca aqui em uma palavra, qual que você precisa cuidar mais, qual você identifica, qual função que você está dando menos atenção do que deveria. Coloque aqui nos comentários, e se você acha que essa live é uma live com um tema interessante, clica aqui no aviãozinho, no cantinho inferior e compartilhe aí para outras pessoas que podem nos acompanhar. Bom,
Deixa eu ver aqui. Mãe, a Pri está dizendo mãe em excesso. Excesso. Aí a gente fala de função, né? A Pri sabe, a Pri já foi uma consteladora, já foi nossa aluna, né? Aluna da Hellinger também. Polaridades, falta e excesso. Equilíbrio, caminho do meio. Né? Se a gente é mãe em excesso, a Ângela está dizendo avó em excesso, não sei se em excesso, mas avó, a função que está dando mais atenção. Tudo que é em excesso, se você tem excesso de um lado, certamente você vai ter uma falta do outro, né? E aí nessa busca, nesse mundo moderno, nessa busca por equilíbrio, muitas vezes algumas funções ficaremos devendo. Uma dinâmica que nós gostamos muito de trabalhar, e em muitos cursos que a gente trabalha, é a roda da vida também, né? Tem essa roda das funções do feminino, tem a roda da vida, em que a gente compartilha como se fosse uma pizza e a gente divide em várias funções, vários pedaços na vida. Então, como é que você está olhando para espiritualidade, para o lado financeiro, para o lado do autoconhecimento, do estudo e desenvolvimento, da saúde física, da saúde mental? Então, o mundo hoje é muito complexo, né? Eu estive pensando muito sobre isso recentemente, né? As pessoas vêm com dinâmicas difíceis hoje em dia, na própria minha evolução aqui, né, como profissional, a gente vai acompanhando que o mundo foi ficando cada vez mais complexo. Nós tivemos aí esse evento chamado, que ainda não acabou, chamado pandemia, Covid-19, já estamos em 23, ainda temos aí a Covid-19, e acompanhamos que o mundo se transformou demais por conta disso. Oportunidades de crescimento, mas também muito adoecimento. Jovens, crianças que ficaram em casa isolados por 2 anos, né, numa fase em que era muito importante a socialização, então nós vemos muitos jovens, crianças, adolescentes bastante desajustados, os pais não sabendo como lidar com isso. Então é um período difícil que a gente vive, né? Tudo tem, claro, sua solução, mas a gente precisa ter um olhar para isso, né? Aqui a Cida colocou: a mulher precisa equilibrar todas, mas o mundo requer muito das funções da mulher. Mãe, amiga, profissional, algumas delas ficam deficitárias. Exatamente. É isso aí que eu estou colocando, né? Muitas vezes a gente foca em alguns períodos da vida, em algumas funções, e outras ficam mais deficientes, né? O mundo se torna mais complexo, né? Então um mundo que também caminha para a vida, porque a vida pede sempre mais, né? A vida sempre mais, quando você está conectado. Então você cresce, inclusive tem aqui, eu vou trazer alguns trechos aqui do livro do Bert Hellinger, A Cura. É um livro bastante interessante, onde ele fala sobre as questões espirituais, as questões físicas, sobre a saúde, né? Então, ele coloca aqui na parte que ele começa a falar, porque ele fala sobre a parte espiritual, sobre a parte física, então o corpo, e ele coloca aqui a nova margem de nosso corpo, a nova margem de nosso corpo. Como está o nosso corpo em relação a nós? Ele se sente bem conosco? Será que o dominamos? Será que usamos? Será que abusamos do nosso corpo? Então o espírito está distante do nosso corpo e nosso corpo está distante do espírito. Para várias pessoas, essa seria também uma concepção cristã religiosa. Mas quando ele fala em espírito, ele não fala no espírito do ponto de vista da religião, né? E olha que interessante como ele coloca. Bert Hellinger, lembrando, né, o criador das constelações familiares, foi padre durante muitos anos, missionário na África do Sul, cerca de 16 anos. Ele coloca aqui: durante uma estadia em Madrid há pouco tempo, fui até o famoso Museu do Prado, fiquei a observar as imagens, várias imagens famosas de santos. Os santos pareciam todos magros, fracos. Será que Deus gostava deles? Será que estavam em sintonia com o movimento do Espírito? Onde está o Espírito aqui? Onde está Deus? Interessante os questionamentos dele como um religioso que foi, né? Aqui a Raquel colocando: bom dia, iniciativa para mudar de trabalho, procrastinação, sim, questões difíceis essas, né? Por que a gente procrastina? Pode ser até o tema de uma futura live, porque existem vários mecanismos, inclusive sistêmicos, que nos explicam a procrastinação. Aí ele continua aqui no trecho: o que seria aqui o grande serviço a Deus? O que seria a grande veneração e oração? Ver Deus em nosso corpo. Olha que interessante. Ver Deus no corpo, mas no material. Não seria no espiritual, como as pessoas colocam, né? Ou o corpo ou o espírito. Então lembrar que sempre é e. A integração se trata do e, não do ou. Ou seria a alternativa. Ou você foca no corpo
esquece o espírito, vira materialista, vira minimalista, ou você foca no espírito e esquece o corpo, aí você vira espiritual, mas o seu corpo não tem saúde para acompanhar. Então, lembrar sempre do E, cuidar do físico, do corpo e cuidar do espírito também, né? Então, Hellinger coloca aqui o que seria a grande veneração, a oração ver Deus em nosso corpo, onde mais ele se mostra de forma tão maravilhosa quanto em nosso corpo. Esse é o primeiro caminho que seguimos em direção à nova margem, é o caminho em direção a mais saúde. Então, olha que interessante, eu vou ainda depois ler mais alguns trechos, mas ele coloca assim, importante ver essa parte espiritual no físico, né? Cuidar do corpo. Será que nós estamos cuidando do nosso corpo? Será que nós estamos abusando do nosso corpo? Como é que se abusa do corpo? De várias maneiras. O mundo de hoje torna muito fácil, infelizmente, o abuso ao nosso corpo, através de toxinas, poluentes, alimentos não saudáveis, rotinas muito intensas, rotinas que não respeitam os ritmos circadianos, biológicos, né? Aqui, Samanta, na minha leitura, quando se refere à saúde espiritual, está citando a saúde mental. Do mesmo modo que cuidamos da saúde física, temos que cuidar da saúde mental. Sim, é verdade, saúde mental e saúde física. Não tem como. Então, inclusive isso, né? Saúde mental, falando do espiritual mental, e do físico também são polaridades. Então, é saúde física, cuidamos da saúde física ou da saúde mental? E da saúde mental, ambas. Eu gosto muito de um conceito da Organização Mundial de Saúde. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde, que rege, né, os mecanismos de saúde no mundo, ela coloca assim: o que é a saúde? É o bem-estar físico, mental, espiritual e social. Então, basicamente, aqui está falando de 4 saúdes, mas não está colocando uma ou outra, está colocando todas. Saúde, bem-estar. E olha que interessante, porque bem-estar é eu estar bem, eu me sentir bem. Você como mulher, a saúde integral da mulher, a mulher olha para essas funções, consegue estar atenta a isso? Saúde física, bem-estar, sentir-se bem física, mental, social e espiritual. Social, a gente fala aqui de um conceito muito importante, que a própria constelação fala sobre isso, que é a saúde dos relacionamentos. O que é o social, senão os relacionamentos em que nós vivemos? Então, nós podemos inclusive abusar do nosso corpo quando temos relacionamentos sociais, relacionamentos interpessoais que não estão saudáveis? Sim, nós podemos e abusamos muitas vezes do nosso corpo, né? Aqui a Samanta, como que estamos alimentando a nossa saúde mental com essas informações que essa mídia pode ficar divulgando o tempo todo? Isso não é se informar, se intoxicar emocionalmente deve ser. Sim, a gente deve saber filtrar. Hoje em dia, como nós vivemos na época da informação, informação é o que mais nós temos acesso por aí. Inclusive agora, com vários tipos de inteligência artificial, chat GTP, tudo isso saindo, né? A informação é algo que, se você for avaliar, você muitas vezes não sabe se você está se conectando com alguém ou com uma inteligência artificial. Então são tempos novos, tempos em que nós precisamos estar atentos, né? Porque acabamos desfocando dos relacionamentos saudáveis e entrando em relacionamentos não saudáveis, o que também nos leva a um conceito de doença e não de saúde. Voltando à Organização Mundial de Saúde, o bem-estar, eu me sentir bem físico, emocional, espiritual e social, ou seja, os nossos relacionamentos. E também a OMS, a Organização Mundial de Saúde, coloca assim: existem alguns domínios, algumas funções da qualidade de vida, porque saúde e qualidade de vida tem que caminhar juntas. Se você tem saúde, se você tem também qualidade de vida. Se sua vida tem qualidade, ela é uma vida saudável. E são conceitos altamente espirituais, são conceitos muito subjetivos. E quando a gente fala qualidade de vida, esses domínios, né, essas funções, esses olhares da OMS para a qualidade de vida, ela nos traz 6 pilares. 6 pilares. Então também fala da saúde física do corpo, da saúde psicológica e emocional, né? Fala da saúde espiritual, da nossa conexão com algo maior, fala da saúde ambiental, né? No ambiente onde nós vivemos, o ambiente, inclusive, né, é um ambiente tóxico que nós vivemos em termos de
poluição, em termos de ambiente tóxico emocionalmente, um ambiente em que as pessoas estão bem ou que elas não estão bem. Também fala sobre os relacionamentos, então os relacionamentos interpessoais também é um dos domínios da qualidade de vida. E, por último, nós temos assim o nosso nível de independência. Você é independente? Isso é interessante porque todos esses conceitos têm muitas afinidades com a visão sistêmica, né? Quando a gente fala de nível de independência, é algo que não se pensa muito, né? Mas como assim independente? Claro, eu faço minhas coisas, eu saio, eu vou cumprir minhas funções, eu posso dirigir ou ir numa condução, enfim. Isso, enquanto a gente é jovem, enquanto a gente tem um nível de autonomia, enquanto a nossa saúde física está em dia, isso é algo que nós nem pensamos. Quando nós envelhecemos, nos tornamos mais frágeis, mais fracos fisicamente e muitas vezes emocionalmente, psicologicamente também, nós vamos perdendo a nossa independência. E se nós perdemos a independência, nós nos tornamos mais dependentes. E é interessante colocar que dependência, né, é uma fase natural da vida, desde que nós estamos no intrauterino, que dependemos totalmente da nossa mãe, da mulher mãe, e quando nós nascemos, até cerca de pelo menos 1 ano de idade, em que nós ainda não nos locomovemos, nós não andamos, nós não buscamos ativamente as coisas, nós somos 100% dependentes, né? E é interessante olhar para isso, né? No início da vida, 100% dependentes. E hoje em dia, quando nós envelhecemos, o Eduardo chegando por aí, quando nós envelhecemos, nós andamos na nossa vida, tem aquela curva e nós vamos perdendo esse nível de independência. E muitas vezes no final da vida, o que nós acompanhamos hoje, são pessoas que vivem durante largos períodos, muitos anos de vida, uma vida novamente de dependência. Muitas vezes tem doença senis, demência senis, Alzheimer, perda desse nível de independência, acabam se tornando novamente dependentes, né? Então a gente vai nesses dois extremos na vida. Claro que ao envelhecer, nós realmente podemos perder algumas funções ou nos tornarmos um pouco mais frágeis. Isso faz parte do processo de envelhecimento, mas não do envelhecimento saudável. Existe um conceito, né, que a gente fala hoje da longevidade. Então a gente busca uma longevidade saudável, buscamos viver muito, viver muitos anos, porém viver de uma maneira saudável. Não adianta nós envelhecer, quero viver muito, eu vou viver 90, 100 anos, mas nos últimos 10, 15, 20 anos eu me torno totalmente fragilizado, dependente emocionalmente, financeiramente, fisicamente, muitas vezes dos filhos, sobrecarregando os nossos filhos, né? Isso é algo também que não é desejável dessa maneira. É importante envelhecer, mas que esses últimos anos da vida sejam anos também que nós estejamos bem, sejamos ainda independentes, né? Então é importante olhar para isso, e eu vejo cada vez mais nas famílias tantas pessoas que se tornam dependentes. E isso é por não se olhar de uma maneira integral para a saúde, não cuidar da saúde do corpo. Como o Bert Hellinger falou nesse texto que eu li, onde nós podemos ver Deus de uma maneira tão abrangente, tão profunda no nosso corpo. Então cuidar do corpo, cuidar da saúde física, né, não é menos importante do que a saúde espiritual. Tem um outro trecho dele aqui, eu vou ler agora, em que ele fala isso, né? E se nós formos escolher a saúde física ou espiritual, qual é a prioridade? O que é mais importante, o corpo ou a mente? Não é? Lembrar sempre dessa visão integral. Olha o que o Hellinger coloca aqui nesse livro, né, para quem ainda não viu, A Cura, de Bert Hellinger, um livro muito interessante, em que ele fala das partes espiritual, da parte física, integrando sempre. Então, corpo e espírito. Ele não fala corpo ou espírito. Espírito, lembrando que o espírito é a parte emocional também, né, a parte psicológica, a parte das conexões. Né? A cada momento ocorrem em nosso corpo movimentos espirituais. Quantos movimentos ocorrem conjuntamente em nós para que o nosso corpo permaneça vivo?
A cada momento são movimentos novos, movimentos criativos. Olha que interessante, os movimentos fisiológicos que têm uma conotação também espiritual. Quando, por exemplo, cortamos num dedo, é iniciado imediatamente em nosso corpo um processo de cura, com incontáveis movimentos. De onde vêm esses movimentos? Eles vêm de uma força espiritual. Essa força se dedica a cada um de nós de uma maneira especial. Onde podemos imaginar um amor maior do que na ação desse espírito em nosso corpo? Existe uma relação mais profunda que a desse espírito em nós? Comparemos, olha que interessante que ele coloca agora, comparemos essa relação com as relações de casal, que é a saúde dos relacionamentos. Um dos níveis de relacionamento é o relacionamento afetivo de casal, né? Com que intensidade elas agem em nosso corpo para preservar a nossa vida, em comparação a essa força espiritual sempre presente e abrangente em nós? Como olhamos para essa força? Com que frequência pensamos nela? Estamos em sintonia com ela? Somos carregados e conduzidos por ela? Permitimos-nos perceber o quanto somos levados por ela? Existe maior devoção que a devoção à ação desse espírito diretamente em nosso corpo, agora, o tempo todo, sem interrupção? Interessante isso, né? Esse olhar integral que o Hellinger foi desenvolvendo, digamos assim, que ele veio, né, como um sacerdote que foi, ele foi entendendo a visão dos relacionamentos, a visão do padrão familiar, da integração sistêmica, né, como todos nós estamos conectados a todos os elementos do nosso sistema familiar. E aí ele foi trazendo essa teoria sistêmica, a teoria das constelações. Na verdade, a constelação é só um movimento que nós fazemos, né? Não é só o movimento, na verdade é um movimento, mas a base toda que nos dá o suporte para o entendimento da visão sistêmica é a visão dos relacionamentos, como nós olhamos para isso, e a própria, como eu falei, a Organização Mundial de Saúde coloca isso. Saúde é um bem-estar físico, mental, social, relacionamentos, né, e espiritual, então não tem como separar. E é bacana olhar para isso, né, porque muitas vezes a gente vai olhando, vai trabalhando, vai vivendo e abrindo mão dos cuidados necessários. Então, se nós queremos ter uma vida longeva, saudável, com qualidade de vida, lembrar sempre desse nível de independência, que é um dos 6 domínios da qualidade de vida. O ideal seria que nós envelhecêssemos ou que nós envelheçamos de maneira saudável no nosso corpo, na nossa mente, nas nossas emoções, nos relacionamentos interpessoais, ambientalmente, que a gente construa ambientes saudáveis, tanto em termos físicos como emocionais também, né? Porque se a gente for olhar a saúde ambiental, que é um dos domínios da qualidade de vida, a gente vai olhar o ambiente num todo. Que ambientes que nós frequentamos? Quais ambientes que você vive? Você vive na sua casa, você vive no seu trabalho, muitas vezes mais horas do que na sua casa. Então, que ambientes você está construindo? Ambientes físicos, né? Ambientes onde o ar é poluído, não é poluído, onde você tem alimentos saudáveis, onde você tem emoções e relações saudáveis, ou é um ambiente tóxico, um ambiente de relações abusivas, de relações doentias. Então a saúde ambiental é importante, a saúde espiritual, como é que você se conecta com algo maior, com algo que vai além de você mesmo. Então nós, nos nossos sistemas, né? Nós, como aqui, elementos que chegamos por último no nosso sistema, antes de nós, quantas pessoas viveram, nossos pais, avós, todos os antepassados trabalharam, tiveram momentos de muita dificuldade, tiveram alegrias, tiveram tristezas, perdas, decepções, sonhos. Então nós, fazendo parte desse sistema integrado, nós chegamos aqui. Isso também é um nível de saúde, né? A saúde sistêmica. Como é que nós chegamos nesse sistema familiar? O que nós podemos fazer para tornarmos-nos um pouco mais saudáveis e para que esse ambiente sistêmico, esse sistema familiar também seja um pouco mais saudável através das minhas ações. E você, mulher, olhando para tantas funções no mundo de hoje, né, a gente vê que o mundo é um mundo muito mais complexo do que antigamente. As dinâmicas que acontecem no mundo, elas nos levam a um ambiente mais complexo. Então, quanto mais complexidade você tem, quanto mais você se conecta com as coisas, a vida ela sempre tende ao mais,
né? Então a gente vai crescendo, a gente vai evoluindo, se desenvolvendo, ampliando a nossa teia de relações, como dizia o Capra, né? A Teia da Vida, o livro dele, muito interessante, quem já leu. Né? Então nós vamos ampliando essa nossa teia de relacionamentos, nós vamos ampliando nossa ação, nossa atuação no mundo, a gente vai se desenvolvendo, vai crescendo, sempre nos conectando. Quando é a vida, é ao mais. Então tudo que leva à vida sempre leva ao mais, sempre leva a mais complexidade. A Josi chegando, bom dia. Então o mais, a vida sempre nos conecta ao mais. Quando a gente está nesse movimento de crescimento, de evolução, a gente está conectado com a vida. E aí o que a vida vai trazer? Vai trazer mais tudo. Mais o quê? Mais problemas, mais desafios, né? Mais complexidade. E às vezes a gente olha para isso e fala, nossa, parece que isso é tão cansativo. Será que eu tenho que ficar o tempo todo pensando nisso? Será que eu preciso ficar o tempo todo conectado com isso? Se nós estamos conectados com a vida, é algo que nós temos que lidar. Não podemos fugir do olhar, do cuidado. Não quer dizer que nós vamos sempre fazer tudo perfeitamente, que nós vamos sempre estar, de alguma maneira, obrigados a fazer alguma coisa, não. Mas um olhar amoroso, um olhar cuidadoso para a vida é importante. E lembrando, o que é a vida? A vida é esse trajeto que a gente faz. Onde nós vivemos? Primeiramente no nosso corpo. Então olhar para a saúde do corpo é fundamental. E as perguntas que o Hellinger fez no texto que eu li, como é que você está cuidando do seu corpo? Você prioriza também o corpo? Porque Deus se mostra, né? A criação se mostra através do corpo. Nós chegamos à vida através do nosso corpo. Então não adianta dizer assim, mas o importante não é o corpo, é o espírito, é a mente. Mas como é que nós vamos atuar? Como é que nós vamos agir no mundo se nós não temos um corpo minimamente saudável para poder agir, para poder atuar? E se nós adoecermos muito, adoecermos tanto, vamos perder o nosso nível de independência, que é o sexto pilar, não em termos de importância, mas é um pilar que a gente coloca, né, que a Organização Mundial de Saúde colocou, é o pilar do nível de independência dentro dos 6 pilares de saúde que eu coloquei: saúde física, saúde mental ou emocional, saúde espiritual, saúde ambiental, saúde dos relacionamentos e nível de independência. Então nós queremos envelhecer de que maneira? Nos tornando dependentes novamente? Será que alguém vai ter que cuidar de nós? Nós não nos preparamos muitas vezes para a velhice, para uma velhice saudável, porque, claro, se a gente envelhecer, né, não morremos cedo, vamos envelhecer e precisamos cuidar também na previsão do envelhecimento, né, para que a gente possa ter esse envelhecimento saudável. Muitas vezes as pessoas vêm se preocupando, quando eu envelhecer, então o que eu faço? Vamos ter aí uma provisão financeira, vamos fazer, né, uma previdência privada, né, não vamos depender somente da aposentadoria. Então, se preocupando com a parte financeira, que, claro, é fundamental, é importante. Não tem como nós vivermos, né, de uma maneira tranquila sem um instrumento de liberdade, que é a parte financeira. O dinheiro nada mais é do que um instrumento que nos dá liberdade, um instrumento de troca, para que nós possamos viver, para que nós possamos trabalhar, para que nós possamos ter um pouco mais de conforto. Somente isso. O dinheiro não é nada além disso. É importante, é fundamental, mas sem que nós nos prendamos a esse conceito, né? E aí as pessoas muitas vezes pensam no envelhecimento somente cuidando da parte financeira. Mas se a gente envelhecer sem cuidar da parte física, sem cuidar da parte emocional, sem cuidar da parte espiritual e somente cuidar da parte financeira, como é que a gente vai chegar lá? Como é que nós vamos desfrutar? E aí tem uma outra questão que as pessoas às vezes falam: quando eu me aposentar? Quando? Sempre assim no quando. Agora não é o suficiente. Mas quando isso acontecer, quando aquilo acontecer, quando eu me aposentar, quando eu fizer isso ou quando acontecer aquilo, sempre pensando em termos de futuro, é que as coisas vão ser boas. O que a pessoa quer dizer com isso? Ela quer dizer que o momento atual não é bom. Ela não vive no presente, né? Mesmo que ela não fale isso, que o momento atual não é bom. Mas se eu vivo somente esperando algo acontecer lá no futuro, eu perco a viagem.
Como perder a viagem? A vida é uma viagem. Então, se nós estamos viajando, a gente precisa aproveitar, inclusive a viagem. Não, quando eu fizer aniversário, quando eu chegar, vou viajar, quando eu chegar no destino. Mas por que você não aproveita todas as etapas da viagem? Por que você não aproveita todos os momentos? Você está viajando? Olha a paisagem, observa, interaja com as pessoas, interaja com as dinâmicas que te aparecem. Os momentos de dificuldade também são momentos de aprendizado. Não, mas tem que estar tudo bem, só pode ter coisas boas. Mas isso é uma noção infantil, né? A gente vai passar por muitos desafios na vida. Não é que nós precisamos ficar esperando ou querendo que isso aconteça, não. Mas nós precisamos estar preparados, né? Então esse trajeto, essa viagem, ela vai acontecer. De que maneira vai acontecer? Ou nós iremos facilitar esse caminho, buscar fazer as coisas de uma maneira saudável para que as coisas vão se desenrolando de uma maneira saudável, ou nós vamos atrapalhar. Então, se a gente não cuidar, por exemplo, da saúde física, com que corpo nós vamos evoluir, envelhecer e chegar lá? Como é que nós vamos chegar na nossa velhice? Acamados, doentes, dependentes emocional, dependentes fisicamente. Claro que isso é algo que a gente não observa, que a gente não pensa muitas vezes, e aí quando a gente vai, envelhece e adoece muito, a gente fala, nossa, fui pego de surpresa, eu não esperava que isso acontecesse, eu não esperava adoecer, não esperava ficar dependente, mas será que nós desde sempre cuidamos disso? Será que a gente foi orientado? Será que a gente orienta os nossos filhos, a gente orienta as pessoas a que cuidem, a gente faz a nossa parte com a gente mesmo? Deixa eu ler mais um trecho aqui do livro do Bert Hellinger, do livro A Cura, né, que eu trouxe, como a gente está falando da saúde da mulher, das várias funções da mulher. Então, esse livro é um livro interessante porque ele traz alguns conceitos de saúde, e o que ele traz, o que o Bert Hellinger traz, é que ele não fala somente da parte como religioso, como constelador, ele não fala somente da parte do físico, ele fala da parte do espírito, né, do espiritual, por ser religioso, por ter desenvolvido todo esse movimento das constelações. Ele fala também da parte física. Como é que eu vou repetir esse início que eu falei esse trecho que eu li no começo? Como está o nosso corpo em relação a nós? Nosso corpo se sente bem conosco? Olha que interessante, né? O corpo se sente bem, seu corpo se sente bem com você? Será que você domina o seu corpo? Você usa bem o seu corpo? Você abusa do seu corpo? E aí, se você abusa, o espírito está distante do corpo e o corpo está distante do espírito. Então, todo movimento de adoecimento, se nós olharmos para isso, é quando há uma separação. Corpo separando do espírito. Mas dá para separar? Artificialmente, sim. Nos movimentos atuais, né, nós observamos isso acontecer, mas atuais somente hoje, não. Isso é desde sempre, desde a história da humanidade. Claro que nos tempos de antigamente era muito menos comum isso acontecer, porque antigamente a vida era muito mais simples. O que as pessoas faziam? Faziam o seu trabalho, parece que o dia rendia, chegava no fim do dia ainda conseguiam sentar, conseguiam conversar, né? E era uma vida mais simples. Com a complexidade maior da vida, isso se tornou mais difícil. Muitas vezes nós passamos horas e horas, muitas vezes no trânsito, muitas vezes no caos, né? Com situações como a Samantha está colocando aqui. No caos, como é que a gente pode cuidar do emocional quando a gente está no caos? A gente pode e deve. E muitas vezes nesses momentos de caos, em que nós nos sentimos perdidos, nós precisamos muitas vezes de ajuda de outras pessoas. Aí a saúde dos relacionamentos vem, porque nós podemos e devemos procurar pessoas para nos apoiar nesses momentos, inclusive amigos, familiares, profissionais, pessoas que nesses momentos maiores de fragilidade, nós precisamos nos abrir para receber. E aí vem também o equilíbrio, né? O próprio dar e tomar, que é uma lei sistêmica, leis da vida, dar e tomar. Nos momentos de maior fragilidade, nós nos abrimos ao tomar, ao receber. Os outros precisam dar para nós cuidar, e nós nesse momento
nós nos tornamos um pouco mais frágeis, nós nos conectamos com essa necessidade também, porque muitos de nós que somos terapeutas, que somos profissionais da ajuda, as mulheres, por estarem nessa função muitas vezes de mãe, de profissional, nessa multifunção que trabalham na atualidade, parece que ficam muito conectados somente com o dar. Eu preciso dar, eu preciso fazer, eu preciso produzir, eu preciso cuidar, né? É algo que nós temos em comum. E nesse movimento, quando a gente está muito fazendo, fornecendo, oferecendo, dando, nós nos fechamos, talvez até involuntariamente, talvez inconscientemente, para o receber, para o tomar. E muitas vezes vem uma doença nos alertar, ela vem nos avisar que nós precisamos olhar para essa outra polaridade, esse equilíbrio, essa conexão. Eu não posso somente dar e aqui o tomar ficar totalmente aberto e desequilibrado. Por quê? Porque a vida vem e vai nos mostrar, olha, você precisa agora nesse momento receber. Você precisa nesse momento se abrir para esse movimento de equilíbrio, para essa troca, para receber. Então aí a gente se fortalece, a gente se carrega nessa polaridade do tomar, do receber, e a gente pode equilibrar, né? Equilibrar em todas essas funções, a função dos terapeutas, dos ajudantes, as mulheres que têm tantas funções complexas hoje, né? Hoje em dia você ter que ser mãe, ter que ser profissional, ter que ser companheira, né? Isso tudo, no mundo complexo de hoje, é um grande desafio, né? E aí muitas vezes por movimentos que são feitos por dinâmicas repetidas e padrões familiares, inclusive a mulher adoece porque ela se vê sozinha, né? Porque nos relacionamentos acontecem problemas, acontecem dinâmicas não saudáveis nas relações de casal, muitas vezes as separações, e a mulher acaba tomando para si as funções que deveria estar compartilhando. Deveria estar compartilhando com o seu companheiro, com a sua companheira, e em algum momento toma tudo isso para si. Aí aquela famosa mulher guerreira que precisa fazer tudo, né? Ela precisa fazer, ela precisa dar conta, ela precisa resolver, e aí acaba ficando nesse grande desequilíbrio, nessa perda do equilíbrio, nessa perda da harmonia, e adoecendo. Olha aqui, ó, a Cida falando que a mulher olha para todos da família, esquece que ela também precisa receber. Precisamos equilibrar nossas funções, inclusive a nossa saúde, exatamente, porque se nós não fazemos isso, não cuidamos, e como eu estava colocando, isso é algo recente, mas é algo antigo também, quando a gente olha, por exemplo, yoga. A yoga é algo antigo, né? Talvez uma das dinâmicas mais antigas, que vem lá do Ayurveda, da Índia, uma filosofia milenária aí de cerca de 5.000 anos de idade. E quando a gente olha qual é o significado do yoga, quem faz yoga aqui sabe que o que se faz no yoga? Você faz algumas posturas, asanas, você equilibra isso com a respiração, e o que você sente? Você sente um grande relaxamento, você sente um equilíbrio físico, um equilíbrio emocional, e o significado da palavra yoga em sânscrito é união, é unir corpo e espírito, unir o corpo e a mente, né? Integrar novamente. Então, mas como? Então naquele tempo já se preocupava-se com isso? Com essa integração? Se você está se preocupando com a integração, é porque existe uma perda da integração. Talvez não necessariamente uma desintegração, mas você perdeu essa conexão corpo e mente, então você precisa fazer algo para te ajudar. Yoga, por exemplo, é isso. Então já se tinha esse olhar necessário para isso milênios atrás. Então, milênios atrás, o ser humano também perdia essa conexão corpo e mente e se encontrou mecanismos, a Josi falando exatamente isso, eu faço, se encontrou mecanismos, a yoga, por exemplo, para reconectar o corpo e mente. Agora imagina no mundo de hoje a necessidade que isso tem hoje, atualmente, muito mais do que antigamente, num mundo tão complexo, no mundo de guerras, no mundo de poluição, no mundo de viroses, doenças, epidemias, pandemias. Só de falar, a gente até se sente sobrecarregado. E aí a gente precisa, num momento, parar, respirar
e se reconectar o corpo, a mente, aí todos esses conceitos que eu estou falando desde o início, saúde física, mental, espiritual, social. Também quando nós olhamos para os pilares, repetindo pilares, que pilares que a gente tem? O que é um pilar? O pilar, uma pilastra é algo que dá sustentação. Então, quando a Organização Mundial de Saúde fala que nós temos que cuidar de 6 pilares para termos qualidade de vida, nós precisamos olhar para isso com atenção. São 6 pilares, são 6 sustentáculos que nós temos que ter para a nossa saúde. Saúde física, lembrando, saúde física, emocional, mental. Relacionamento, se a gente traz padrões e dinâmicas doentes de relacionamento do nosso sistema familiar, a gente vai replicar isso nas nossas relações, a mulher vai replicar isso nas funções. Nível de independência, saúde ambiental, física, mental, relacionamentos, ambiental, espiritual e nível de independência. São 6 pilares, são 6 sustentáculos da nossa saúde e da nossa qualidade de vida, que nós precisamos estar atentos. Então muitas vezes a gente fala assim, nossa, mas é muita coisa. Me lembra aquele equilibrista do circo chinês que fica equilibrando os pratos e está ali com aqueles bambus e o prato em cima equilibrando, e aí chega um momento que aquele prato lá vai cair, você sai correndo, você dá uma virada novamente, aí o outro... Então parece muitas vezes que a vida fica nessa dinâmica e a gente não consegue simplificar. Se nós conseguirmos, melhor. Mas se nós não conseguirmos, precisamos levar com leveza, o mais leveza possível. A mulher precisa disso hoje. Um movimento de leveza, de calma, né? Como a gente observa, né? Calma é o estado no qual nós deveríamos desenvolver todas as experiências de nossa vida. Então, olhando aqui os comentários, a Patrícia colocando verdade, Roberto, estou fazendo yoga todos os sábados e assim acordo. Assim que acordo e me sinto bem demais, ótimo. A Josi dizendo que teve um câncer de pescoço porque queria dar conta de tudo. E a Josi hoje se cuida, eu sei que ela se cuida bastante. Né? A Ângela sempre me pergunta, o que eu preciso para a minha autocura? Amor, confiança, esperança, transcendência. Sim, são tantas coisas que nós podemos nos dar de uma maneira amorosa, com amor em ordem, com amor saudável. Isso é muito importante, é fundamental. A gente sempre vai precisar olhar para alguma coisa, né? Falar, não, agora eu estou cuidando de tudo, está tudo 100% equilibrado. Isso não existe. Isso não existe. Isso é buscar ser perfeito. E como Bert Hellinger colocou, quem busca a perfeição busca a morte, né? Porque quando nós estamos perfeitos já acabou, podemos morrer. Então sempre esse conceito de buscar o melhor, buscar nos tornarmos o mais saudáveis, olhar para o quê? Como a Angela falou, olhar para o amor em ordem, quando a gente consegue se conectar com esse movimento de amor em ordem da vida para o mais. Bom, deixa eu aqui fazer, estamos chegando aí no nosso momento final da live, né? Eu sempre me coloco, vamos fazer uma live de 30, 40 minutos, quando eu vou ver já está chegando 1 hora de live, e é muito gostoso conversar sobre esses temas, trocar essas informações, receber esses comentários. Depois essa live vai ficar salva um tempo no Instagram e depois eu vou subir ela para o meu canal do YouTube. Quem quiser compartilhar, quem quiser rever, quem não viu, ela vai ficar lá para que a gente possa se conectar e relembrar desses conceitos tão importantes, né? Então eu vou nesse livro novamente A Cura, né, que foi o livro que eu escolhi hoje para trazer alguns trechos do Bert Hellinger. Vamos fechar aqui esse movimento com uma meditação, mas antes eu vou ler aqui uma frase que o Hellinger coloca. Olha que legal. Muitas vezes tratamos o nosso corpo como se ele fosse subordinado ao nosso espírito. Tratamos o corpo de forma pretensiosa, embora sem ele não haja o espírito ou outra coisa que possa viver por si só. No antagonismo entre corpo, espírito e corpo, na forma postulada por muitos, incluindo religiosos e espiritualistas, reflete-se outro antagonismo, que é principalmente no caso dos homens e mulheres. Então ele coloca aqui como sempre nós não cuidamos dessa integração, quando nós, em vez de unir, em vez de integrar, nós separamos. Então nós fazemos esse movimento de ou o corpo, ou o espírito, né? Ou o homem, ou a mulher. Ou sou mãe, ou sou profissional, ou sou
Não tem o, a gente precisa integrar, o mundo de hoje pede esse E. E vamos aqui numa meditação, né? Então, buscando esse movimento final de meditação, para que todas essas informações vão sedimentando, você vai percebendo se isso faz ou não faz sentido. Então, se encostando aqui na cadeira, colocando os pés no chão, né? As mãos apoiando no colo, já respirando com um pouco mais de tranquilidade. Feche os olhos, se conecte nesse movimento com você mesmo. E o Hellinger coloca aqui, vamos ao nosso centro, centro do nosso corpo. Olhamos para os movimentos internos em nós. Todos são movimentos da vida. Se conecte com esses movimentos, sinta o seu coração pulsando, sinta a sua respiração. Será que esses movimentos em você vão em busca de mais? Em busca de mais vida, em busca de mais amor, de mais saúde, mais sucesso, mais alegria, mais felicidade, em busca de mais aquilo que seria ir junto com o movimento do Espírito? Será que você está indo junto com o movimento criativo do Espírito? Você está conectando o seu corpo, a sua mente, as suas emoções? Ou será que ao contrário desses movimentos, em busca do mais, ao você se sentir por dentro, você se sente satisfeito com menos? Faça essa reflexão. Será que parar com esses movimentos de busca do mais e passar a se mover em busca de menos? Você já se conectou em algum momento com isso? Você já se percebeu se conectando ao menos? Menos vida, menos amor, menos saúde, menos sucesso, menos alegria, menos força, menos felicidade? Esse é o movimento oposto, o movimento contrário. Em vez de se movimentar em busca de mais vida, a pessoa se movimenta na busca de menos vida, de doença, de morte prematura. Quantas pessoas morrem prematuramente, se desconectam da vida? Respire e perceba os seus movimentos na sua vida, na sua evolução. Respire. Deixe-se entreter, deixe-se envolver agora por um outro tipo de movimento, que o Hellinger chama de movimento do espírito. Entregue-se a esse movimento em busca de algo novo, de algo grande, da saúde plena. Quando você se conecta com essa saúde plena, você caminha num novo movimento, você caminha numa nova margem da sua saúde. Você consegue se conectar a isso através do seu corpo, através das suas emoções. Respire. Sinta o seu corpo. Sinta o seu coração, sinta a sua pulsação. Conecte-se por dentro de você. Dentro e fora são dinâmicas polaridades. Sinta a sua respiração, sinta os seus batimentos cardíacos. Respire, inspire e expire. Perceba o seu espírito agindo através do seu corpo, as suas emoções conectadas com o organismo. Como você pode atuar e agir no mundo, não tem como separar. Não há separação corpo e mente, união, o próprio significado dessa integração, essa saúde sistêmica. Pense em todas, sinta todas as dinâmicas e as funções que você exerce. Mãe, mulher, companheira, profissional, filha e todas as outras funções que você exerce. Sinta essa conexão, sinta como você pode doar, como você pode receber em cada uma dessas funções. Enquanto você inspira e expira, se conectando com esse conceito, com essa saúde integral, corpo, mente, relacionamentos e espiritual. Respire um pouco mais profundamente, faça mais 3 respirações e abra os olhos. E como é que isso reverberou em você?
como essas sensações, essas reflexões, sentir-se no seu corpo, refletir a respeito das suas funções, como é que isso reverberou em você? O que você percebeu, o que você ainda tem que olhar com um pouco mais de amor em ordem, o que você está exagerando, o que você está deixando como um vazio, como você pode equilibrar todas essas funções. Conseguiu fazer essa reflexão? Que hoje, durante o dia, durante esses minutos, horas em que você seguir adiante hoje, fazendo tudo que você já faz, que possa fazer com esse equilíbrio, com esse cuidado, trazendo essas reflexões e percebendo se elas fazem sentido para você. Então, foi muito bom voltar às nossas lives, já fazia algum tempo, já estava com saudades das nossas lives. Espero que tenha havido essa possibilidade de trazer algumas reflexões, algo que possa ter ampliado um pouco a consciência de todos nós. Eu que agradeço, Pri, bom ver você por aqui, saudades, Marina, todos e todas que estão aqui, que assistiram, gratidão, que vocês tenham um dia saudável, amoroso, cuidem do seu corpo, cuidem da sua mente, do seu espírito, dos seus relacionamentos, que não se sintam como o equilibrista, mas como aquele que está dando e recebendo, como aquela troca, integrando sempre. E que vocês tenham um dia muito amoroso, muito saudável, e fiquem bem, e até nossos próximos encontros. Um grande abraço, bem forte, bem apertado, um beijo no coração de vocês todos, e até a próxima. Tchau!